Olá, Emanuel aqui, mais um dia nos estudos de Vex, hoje no dia 17. Esse é o dia que ele mais colocou conteúdo aqui. Ele aqui até sugere em quebrar em 2 dias, eu vou fazer isso, porque ele passou muito conteúdo nesse dia aqui. Ele fala sobre o Oriente, é uma forma de orientação. Nos dias anteriores a gente estava utilizando a normal e o up para fazer a rotação. Outra forma de se fazer a rotação é usando a orientação aqui, no caso o Oriente, que ele usa os quaternions para fazer o cálculo. Agora ele fala um pouco do básico do Oriente. Ele deixa uma lista de atributos e nessa lista o Oriente está no primeiro aqui da lista de atributos. Isso quer dizer que ele tem uma prioridade maior sobre os outros atributos. E ele fala que o Oriente é um vetor com 4 valores. Aí ele aqui mostra um código e essa construção aqui. Eu vou aproveitar a construção básica do dia anterior e vou só adicionar esse transform. E no Attribute Wrangler eu vou usar esse código. E no transform depois eu vou rotacionar e ver se vai ter esse comportamento mesmo. Então bora pro Houdini. E a gente rotacionando aqui no transform, a gente vê que esse código aqui, a gente está fixando a orientação dos cubos aqui sempre para manter a direção deles. Se eu esconder aqui, ele está rotacionando como um todo os cubos. Agora definindo a orientação de outras coisas. Aí agora ele fala dessa não rotação e que é um dos poucos momentos que a gente acaba setando manualmente o Oriente. Mas o Vex oferece muitas formas da gente manipular utilizando algumas funções, como no caso a função quaternion. Aí nesse exemplo agora ele vai usar um float para o ângulo e um vetor para os eixos. E a gente vai pegar esses parâmetros e jogar na função quaternion. Então bora adicionar esse código e ver o que ele faz. Aí o que ele está fazendo aqui, a gente está definindo o eixo que ele vai rotacionar. Aqui eu coloquei 0, 1, 0. E se eu rotacionar aqui, a gente está utilizando o eixo Y para fazer a rotação. Eu posso definir que eu quero rotacionar no eixo X ou no eixo Z aqui. Ou se eu quiser rotacionar 45 graus, coloco 1 e 1 nos dois aqui. Aqui no site ele comenta da gente setar 101 como eu fiz ali. Essa parte é basicamente fazendo essa explicação de como está acontecendo a rotação. Ele falou que a gente poderia utilizar, em vez de usar o ângulo, usar o @time e deixar ele com a animação constante aqui. Aí aqui ele está rotacionando todos os pontos constantemente com o @time. Aí eu só tinha deixado todos zerados, por isso não estava acontecendo nada. Aí pra gente ver a rotação a gente tem que definir qual eixo a gente vai estar fazendo a rotação. Aí aqui ele colocou um exemplo que a gente poderia fazer a mesma coisa aqui numa única linha
ainda é uma forma legível de se entender o código. Aí ele só mostrou um exemplo que a gente poderia escrever a mesma coisa que a gente fez aqui numa única linha. E agora ele ampliou o exemplo utilizando o @pt_num ali para a gente criar um offset, que aí a gente está definindo o número do ponto e a gente pode definir qual ponto está acontecendo essa interação e também criando um speed para a gente definir a velocidade que eles vão estar rotacionando. A gente só expandiu o código agora, colocando um offset e o @time para deixar animado. Aí ele fala para, se a gente quiser fazer 45 graus, aplicar isso aqui. Mexendo no offset, a gente cria essa onda aqui também. Aqui nos exemplos que ele nos traz no site, ele mostra, eles não estão muito constantes a animação aqui, e que isso aqui fica mais nítido se a gente utilizar valores maiores diretamente nos vetores. Então bora ver se a gente consegue enxergar isso fazendo diretamente, aumentando essa escala. Ele está meio que acelerando e desacelerando. Ele até comenta aqui que a rotação não parece natural aqui. Eles estão acelerando e desacelerando. Agora ele relembra que isso é por conta que alguns vetores precisam ser normalizados, e esse é um desses casos. E para isso a gente precisa colocar o normalizer depois da função de vetor aqui. Agora ele está mais uniforme, a transformação aqui da rotação. Agora ele fala do oriente, fazer a orientação via o vector length. Tem uma outra forma da gente definir o quaternion com apenas os eixos do vetor. E a gente não precisa definir o ângulo nesse caso aqui. Aqui ele mostra dois exemplos, um multiplicado por 0 e outro multiplicado pelo @time. Qualquer coisa multiplicado por 0 é 0, então esse exemplo aqui ele não vai fazer nada. E esse aqui ele vai estar animado com o @time. Então bora fazer diretamente esse daqui. Aí ele comenta que parece estranho, mas é uma forma compacta e elegante de definir a rotação. Independente se a gente colocar 1 ou 5 no eixo X aqui, aí ele vai, pela normalização, ele vai estar sempre com a mesma velocidade. Aí ele mostra até um exemplo aqui, o eixo aqui seria esse metal que define como vai fazer a rotação. Não é exatamente isso, mas é um pouco a ideia. A gente está definindo, por exemplo, o eixo Y aqui
nesse eixo ele vai fazer a rotação. Agora ele explica sobre as unidades utilizadas para fazer a rotação. A gente está falando de 90 graus, 45 graus, mas os cálculos são feitos em radianos no Houdini. Aí a gente não utiliza os graus ali. Aí ele fala que se a gente quiser rotacionar 90 graus, a gente teria que multiplicar pelo valor 1,570795. Ele até brinca. Mas eu tenho que saber esses valores para fazer a multiplicação? Aí claramente que não. Aí ele falou que nem ele sabia essa informação. E que o Houdini tem uma função que é a radians, que já faz a conversão automática de graus para radianos. Então a gente não precisa ficar fazendo a conversão manualmente, ele já tem uma função que faz isso pra gente. Eu estou verificando aqui diretamente no spreadsheet para ver se estava dando certo ou não. Aparentemente dá, só que como o valor é muito pequeno, a gente não consegue perceber essa alteração aqui. Eu criei um atributo temporário aqui, só para eu enxergar aqui. Aí eu tenho o valor do eixos com o radiano. Se eu esconder o radiano, ele volta para 1, que é o valor que eu setei aqui no vetor. Se eu voltar, ele multiplicou, então tá dando certo, mas como o valor é muito pequeno, a gente não consegue perceber aqui diretamente nos exemplos. Andando um pouquinho, a gente consegue ver que ele realmente está aplicando a multiplicação de 90 graus aqui. Agora ele mostra mais um exemplo de como a gente pode trabalhar com o radianos, utilizando o π, que o π que a gente aprende na matemática é o 3,14, que equivale aos 180 graus. A gente pode utilizar, ele tem um parâmetro reservado. Aí eu vou fazer o teste aqui, que ele colocou um update, que a gente pode colocar apenas o π sem o dólar. Então os caracteres π aqui, tudo em maiúsculo, está reservado para esse parâmetro. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que utilizando o π. Aí eu só criei novamente a variável aqui, o atributo, e realmente a gente tem o mesmo valor aqui. E fazendo o teste, pude comprovar que a gente também não precisa utilizar o dólar com a função π. E esse aqui é o último exemplo que ele traz aqui. Aí depois aqui ele separou para o próximo dia. Ele passa dois exemplos agora de randomização, um utilizando
o Rand e o outro utilizando o Noise, mas os dois com a mesma ideia de criar uma randomização da rotação das caixas. E a gente consegue também fazer uma rotação de forma que cada ponto receba um valor diferente. Então bora fazer isso. E com esse código a gente gerou uma randomização da orientação de cada cubo. Aí o que ele explica aqui, que a função trunc aqui, o Rand vai trazer valores de 0 a 1 e vai multiplicar por 4. Então ele vai vir de 0 até 4, só que o trunc, ele, como é um float, ele vai vir com números quebrados. E com o trunc a gente vai ter ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. E multiplicando por π dividido por 2, a gente vai ter valores como 0, ou 90, ou 180, ou 240. Então com isso a gente está randomizando com esses 4 valores as caixas aqui no nosso grid. O outro exemplo é utilizando a animação com Noise. E com isso a ideia é bem parecida. O Trunc vai fazer basicamente a mesma coisa do que a gente fez no exemplo anterior. Com o acréscimo do time e a posição ali, a gente consegue criar uma animação, vai mudar a sua orientação por aqueles valores 0 ou 90 ou 180 ou 240. E no caso eu setei que o eixo fosse o X, ele está sempre fazendo uma variação da orientação de acordo com esse eixo. Se eu mudar o eixo aqui, aí aqui fica bem claro, como eu setei o eixo no eixo Y, o Y aqui sempre vai estar apontado para cima, aqui o verde, aí nesse caso o verde sempre vai estar apontando para cima, e toda a rotação ali está acontecendo em volta desse eixo aqui. Então a gente vê que é isso que ele está fazendo aqui. Aí isso daqui é o que ele separou para primeira parte do dia 17. Na semana que vem a gente continua essa parte de Oriente. Ele resolveu separar em 2 partes porque o assunto era mais denso e ele viu a necessidade de aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque ele pode ajudar bastante a trazer soluções para futuros problemas quando a gente está trabalhando dentro do Houdini. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.